Graça e paz, queridos. Abram a Bíblia em Atos, capítulo 17, versos 16 a 34. Enquanto esperava por eles em Atenas, Paulo ficou profundamente indignado ao ver que a cidade estava cheia de ídolos. Por isso, discutia na sinagoga com judeus e com gregos tementes a Deus, bem como na praça principal todos os dias com aqueles que por ali se encontravam. Alguns filósofos epicureus e estoicos começaram a discutir com ele. Alguns perguntavam: o que está tentando dizer esse tagarela? Outros diziam: parece que está anunciando deuses estrangeiros, pois Paulo estava pregando as boas novas a respeito de Jesus e da ressurreição. Então o levaram a uma reunião do Areópago, onde lhe perguntaram: podemos saber que novo ensino é esse que você está anunciando? Você está nos apresentando algumas ideias estranhas e queremos saber o que elas significam. Todos os atenienses e estrangeiros que ali viviam não se preocupavam com outra coisa senão falar ou ouvir as últimas novidades. Então Paulo levantou-se na reunião do Areópago e disse: atenienses, vejo que em todos os aspectos vocês são muito religiosos. Pois andando pela cidade, observei cuidadosamente seus objetos de culto e encontrei até um altar com esta inscrição: ao Deus desconhecido. Ora, o que vocês adoram, apesar de não conhecerem, eu lhes anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há é o Senhor dos céus e da terra, e não habita em santuários feitos por mãos humanas. Ele não é servido por mãos de homens como se necessitasse de algo, porque Ele mesmo dá a todos a vida, o fôlego e as demais coisas. De um só fez Ele todos os povos, para que povoassem toda a terra, tendo determinado os tempos anteriormente estabelecidos e os lugares exatos em que deveriam habitar. Deus fez isso para que os homens o buscassem e talvez, tateando, pudessem encontrá-lo, embora não esteja longe de cada um de nós. Pois nele vivemos, nos movemos e existimos, como disseram alguns poetas de vocês. Também somos descendência dele. Assim, visto que somos descendência de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante a uma escultura de ouro, prata ou pedra feita pela arte e imaginação do homem. No passado, Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora ordena que todos, em todo lugar, se arrependam. Pois estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio do homem que designou. E deu provas disso a todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Quando ouviram sobre a ressurreição dos mortos, alguns deles zombaram, e outros disseram: a esse respeito, nós o ouviremos outra vez. Com isso, Paulo retirou-se do meio deles. Alguns homens juntaram-se a ele e creram. Entre eles estava Dionísio, membro do Areópago, e também uma mulher chamada Dâmaris, e outros com eles. Essa é a palavra do Senhor. Vamos orar mais uma vez? Pai, obrigado por esse tempo, obrigado por esse culto, obrigado porque já fomos tão abençoados pela ministração e os louvores. E Pai, pedimos uma vez mais que o Senhor, que é o autor da palavra, que o Senhor fale conosco por meio da exposição dela e da aplicação dela. E abre o nosso entendimento, leva o nosso pensamento cativo a Jesus, que todo o nosso ser essa noite esteja devotado à Tua palavra e que a gente possa ter uma experiência preciosa de ouvir a Tua voz essa noite por meio dela. Nos abençoa, nós oramos assim em nome de Jesus. Amém. Estamos encerrando hoje uma série que nós chamamos de Areópago, a fé pública. Essa série a gente passou durante todo o mês de junho refletindo sobre esse texto que a gente acabou de ler, Atos capítulo 17, onde nós encontramos o apóstolo Paulo refletindo, na verdade conversando e discutindo com os atenienses em Atenas. E lá no início do mês, nós descobrimos que Deus e o Senhor Jesus Cristo, Ele nunca projetou a igreja para ser um clube
ou para ser um grupo de pessoas que se fecha numa matrix, que se tranca entre quatro paredes e então fica lá vivendo o seu mundinho evangélico gospel, sem qualquer contato com a realidade, com o mundo. E a gente descobriu que isso se dá de maneira geral porque as pessoas não têm uma sensibilidade cultural. Portanto, uma fé pública, ela necessariamente é uma fé culturalmente sensível. Então nós vimos no primeiro domingo e nós falamos sobre o que significa ter uma fé que dialoga, uma fé que interage, que conversa com a cultura em geral. No segundo domingo, há 2 domingos atrás, nós falamos sobre uma fé intelectualmente atrativa. Nós vimos, por exemplo, que, como diz o texto, todos ali em Atenas, eles estavam muito interessados no que Paulo tinha a dizer para o povo. Todos ali em Atenas, depois que ouviram Paulo chegar no ambiente público, na praça pública, na ágora grega, e anunciar o evangelho ali de maneira pública, todo mundo ficou interessado. Que é exatamente o oposto do que nós temos hoje. Ninguém quer ouvir os crentes, porque a fama dos crentes é uma fama horrível. De pouca intelectualidade, de pouca capacidade argumentativa, de pouca elucidação da sua própria fé. Então, quando falam mal e falam besteira. Defendem teologias espúrias. Então, uma fé pública que se propõe dialogar com o mundo, se apresentar para o mundo, ela não somente precisa ser uma fé culturalmente sensível, mas ela tem que ser intelectualmente atrativa. Domingo passado nós falamos sobre uma fé que é teologicamente íntegra. Ou seja, o apóstolo Paulo, ali em Atenas, ele também não negociou o conteúdo da sua fé para ser benquisto pelo mundo. O apóstolo Paulo não maquiou o conteúdo da sua fé para ser aceito. O apóstolo Paulo não colocou em cores mais simples e mais negociáveis o conteúdo da fé cristã simplesmente para ser aceito. Pelo contrário, descobrimos na semana passada que se temos algo a dizer e a nossa relevância para com o mundo, ela está exatamente no fato de que nós temos o conteúdo da fé como ela foi nos entregue pelos apóstolos. Então, se nós queremos ser relevantes para esse mundo, não vamos falar mais do mesmo, mas vamos falar o evangelho para eles. Hoje eu quero conversar com você, nesse último episódio dessa série, sobre uma fé pública, sobre essa fé que é espiritualmente chocante. Uma fé que choca. E antes da gente entrar propriamente no texto, deixe-me fazer algumas definições preliminares aqui. Nós vivemos a época da chamada espiritualidade. Está todo mundo falando na tal espiritualidade. Livros e mais livros estão sendo escritos sobre o tema da espiritualidade. Por quê? Porque nós vivemos um novo momento na história, que é aquilo que os historiadores ou os estudiosos eles chamam de pós-modernidade. E nesse período que nós chamamos de pós-modernidade, a humanidade tem descoberto uma coisa que a modernidade no passado se esqueceu. Que nós não somos meras máquinas, nós não somos somente coração que bate, cérebro que faz sinapse, corpo que anda e se mexe. Nós somos mais do que isso. Nós somos seres espirituais. Nós somos seres dotados de uma espiritualidade. Todos os seres humanos, eles foram criados por Deus, e isso a Bíblia testifica. Isso que o mundo está descobrindo, a Bíblia já fala há muito tempo atrás, que nós somos seres humanos, dotados de uma espiritualidade. Você não é só um coração que bate, mão que pega, boca que beija, ouvido que ouve e nariz que cheira. Você também tem um espírito, você também tem uma alma.
E o mundo meio que descobriu isso nessa realidade pós-moderna. E aí então começou uma corrida, especialmente nesse nosso tempo, atrás de pessoas querendo desenvolver, ou articular, ou praticar essa tal espiritualidade que eles estão se descobrindo, porque eles perceberam que as coisas desse mundo materiais, elas são muito legais, elas são eventualmente até bacanas, mas elas não suprem e não preenchem totalmente a gente, né? Não importa quanto dinheiro a gente tenha, não importa quão bem sucedido a gente seja, não importa quantos diplomas nós tenhamos, não importa aquilo que a gente conquiste ou deixe de conquistar, nunca isso vai ser suficiente para suprir a nossa alma, para suprir o nosso interior. Não importa quão alto cheguemos, isso nunca vai dar conta. E isso a Bíblia também testifica, a Bíblia fala lá em Eclesiastes, no capítulo 3, versículo 11, que nós temos a eternidade colocada por Deus em nosso coração. É por isso que o homem, quando ele olha para a sua realidade material, do chão da terra, do pó da vida, ele não se satisfaz, ele sempre quer indagar sobre coisas que vão além. É só isso a vida mesmo? É só trabalhar, é só viver, é só arrumar, ganhar dinheiro, se reproduzir e morrer? É só isso a vida? É por isso que a gente tem essa inquietação, é por isso que a gente tem essa angústia. Porque quem percebeu essas coisas, percebeu esse vazio, que as coisas do mundo não conseguem preencher totalmente. Não importa o que a gente tenha, não importa quem a gente seja, não importa os nossos títulos. A gente tem uma eternidade colocada por Deus no nosso coração. E a gente tem esse vazio existencial contínuo. E por causa disso, então, o mundo está correndo atrás dessa prática de uma espiritualidade sadia, saudável, e nunca foi-se tanto em cartomantes, nunca foi tão forte o movimento esotérico, nunca foi tão grande a procura por meditação, nunca foi tão grande esse movimento em que as pessoas elas estão loucas querendo encontrar alguma coisa que preencha e lhes dê o exercício de uma espiritualidade saudável. A minha sogra, ore por ela, eu quero muito que ela conheça Jesus, mas enquanto ela ainda não conhece o Senhor Jesus, ela é uma pessoa que gosta bastante de um esoterismo. E guardados os devidos respeitos, que eu estou falando da minha sogra, isso vai para o YouTube, a minha sogra ela tem assim umas coisas, e recentemente eu e a Bela, a gente se mudou para um apartamento onde morava minha sogra anteriormente. E aí então a gente chegou no apartamento, aí tinha assim uns adesivinhos assim meio esotéricos na janela. Eu falei, pode tirar isso daí tudo aí, tá? Tira tudo aqui. Porque a minha sogra tinha aquela coisa ela achava que o adesivinho na janela, o santinho na carteira, essas coisas, as pessoas estão interessadas, estão procurando, estão indo fazer meditação. Outro dia eu encontrei uma pessoa na faculdade e falei assim, cara, o que você anda fazendo? Não, eu entrei, Isaac, num molde aí num negócio aí que está na moda, que é o tal da meditação corporativa. Eu falei, como é que é isso? Ele falou, não, é o seguinte, não tem a tal da ginástica laboral? Tem. Então as empresas às vezes levam lá um professor de educação física, e aí o professor de educação física chama o pessoal e fala, galera, vamos lá dar uma esticada, porque daqui a pouco vai ter uma hernia de disco, daqui a pouco é essa vida sedentária, então leva lá na ginástica laboral. Agora eles estão fazendo meditação corporativa, ou seja, para o pessoal tentar lidar com esse vazio que o trabalho não preenche, lidar com esse vazio de que a carreira nunca é suficiente. Aí estão contratando agora uns gurus para entrar nas empresas, para que eles possam ajudar esse pessoal nesse vazio. Aí medita um pouco aí, faz um om, deu para entender? Porque isso vai preencher o vazio do teu coração. E o mundo está correndo atrás, acredite, dessas coisas. Existe um estudioso que ele chama Rodney Stark, e ele não tem nada a ver com o Homem de Ferro, tá? O Rodney Stark, ele é um estudioso lá da Universidade de Berkeley, nos Estados Unidos,
E ele escreveu um livro que eu achei sensacional. O nome do livro é Triunfo da Fé em português. Eu acho que não está ainda em português esse livro, mas se você lê em inglês, procure, tá no Amazon, tá? Você acha lá. Triumph of Faith, que é um livro que ele vai mostrar, esse estudioso das ciências religiosas, ele vai mostrar exatamente isso. Como nesses nossos dias o aumento por questões da espiritualidade, por procura dessas coisas, tem acontecido. E ele mostra dados e fatos e mais fatos, de novo, um estudioso, um sociólogo, mostrando para nós que, ao contrário do que previram no passado, que a religião estava fadada a acabar, que a espiritualidade estava fadada a se perder, é exatamente o contrário que está acontecendo hoje. As pessoas estão cada vez mais interessadas nas coisas que dizem respeito ao mundo espiritual. Então nós vivemos a era da espiritualidade. E porque nós vivemos a era da espiritualidade, a gente vive uma era de propostas de espiritualidade. Nós vivemos um chamado mercado da espiritualidade. O mundo gospel, como você conhece, ele é um mercado, tá? Não quero desapontar você. Existe um mercado de espiritualidade, existe um chamado mercado de significado, em que as pessoas estão botando muito dinheiro, inclusive, para de novo tentar saciar essa sede da alma. E nessa feira da espiritualidade que nós vemos às nossas portas, nós encontramos várias propostas. E por que eu estou falando tudo isso aqui a título de introdução? Porque me parece que aquilo que nós estamos vivendo hoje é exatamente aquilo que o apóstolo Paulo encontrou lá em Atenas. Olha comigo, no versículo 22, a descrição que o apóstolo Paulo ele faz dos atenienses. Ele se levanta no Areópago e ele diz assim: atenienses, vejo que em todos os aspectos vocês são muito religiosos. Está vendo aí? É o pessoal interessado no mundo espiritual, nas coisas da espiritualidade. É um pessoal que está procurando desenvolver esse aspecto da sua vida, do seu ser. E ele continua dizendo: pois andando pela cidade, observei cuidadosamente os seus objetos de culto. Ou seja, tem objeto de culto. Tem a mandinga, né? Tem um negócio que a gente às vezes tem. Eu lembro que eu conheci uma senhora, há alguns anos atrás, que ela tinha uma Bíblia, que quando o Billy Graham veio para o Brasil, lá nos anos 70, não sei nem de cabeça aqui, qual foi a data que ele veio para o Brasil, ela conseguiu que o Billy Graham assinasse a Bíblia dela para ela, deu um autógrafo gospel. Que já que não assina a camisa, não faz a tatuagem com a assinatura do teu músico favorito e tudo mais, aí os crentes assinam a Bíblia, né? Pede para o pastor lá assinar a Bíblia. E o Billy Graham assinou a Bíblia dela. E ela guardou aquilo por muitos anos, com todo carinho e tudo mais, até que ela descobriu que aquilo valia dinheiro. Falei, olha só, rapaz, a Bíblia assinada pelo Billy Graham vale dinheiro. Objetos de culto. Se não é a Bíblia assinada pelo Billy Graham, é a aguinha do Rio Jordão. Se não é a aguinha do Rio Jordão, é o chaveirinho ungido. Se não é o chaveirinho, é a fronha. Se não é a fronha, é o lenço. Se não é o lenço, é a sandália. Se não é a sandália, é a meia. Se não é a meia, é a areia de Jerusalém. O apóstolo Paulo está falando para essa audiência. Outro dia eu estava conversando com uma pessoa que aparentemente não é cristã, não confessa o Senhor Jesus Cristo como o Senhor e Salvador. E ele veio me falar essas coisas assim, não pastor, é importante que as pessoas desenvolvam esse aspecto da sua vida, a sua espiritualidade. Eu falei, legal. E por que você acha assim? Não, porque se a gente cuida do corpo, né?
Se a gente vai lá para a academia, se mata na academia, fica lá cuidando do corpo, paga caro para cuidar do corpo, né? Para malhar, para correr, para fazer as coisas lá, para ficar com o corpo sarado e saudável, a gente também tem que também fazer alguma coisa para deixar a nossa alma em dia, né, pastor? Pois é. Vejo em todos os aspectos que vocês são muito religiosos. Nessa feira de espiritualidades propostas, o pessoal está consumindo, o pessoal está procurando. E o apóstolo Paulo chegou nessa feira da espiritualidade e ele encontrou pelo menos 4 propostas de espiritualidade que eu acho que elas têm tudo a ver com o dia de hoje, que eu acho que elas têm tudo a ver com o que acontece hoje. A primeira proposta de espiritualidade que ele encontra é desses indivíduos aqui, esses caras chamados epicureus. Tá? Olha só o que diz o versículo 18. Alguns filósofos epicureus, eles se interessaram pelo que Paulo estava dizendo. E eu prometi para você que eu ia explicar direitinho quem que eram esses epicureus. Os epicureus, eles eram uma escola filosófica que eles entendiam que as divindades, elas eram seres muito distantes e completamente independentes da criação da terra, da vida, do homem, da realidade material. Os epicureus entendiam que os seres eram distantes e por causa disso, toca a vida do jeito que tem, irmão. Toca a vida do jeito que é. Procura o teu prazer, vive o que você tem, porque não há medo, não há dor, não há nada. Procure uma vida de hedonismo. Procure uma vida de prazer, porque se os deuses estão distantes de nós, se os deuses eles são seres que não interferem na nossa vida, então o que você tem que fazer, irmão? Curte aí a vibe da vida. Você existe para ter prazer. Você existe para ser feliz por meio da procura pelo prazer. Hedonismo puro, busca por desejo. Fazendo as minhas pesquisas lá, eu descobri que o fundador dessa escola, o próprio Epicuro, ele era um indivíduo que defendia que a única coisa que era de fato real eram os prazeres sensoriais. Comida, bebida, olfato, sexo, os prazeres dos olhos. Essa é a única coisa real. Acredite, existe uma grande agenda e existe uma proposta nessa feira da espiritualidade em que nós encontramos hoje. O pessoal dizendo, você existe para ser feliz e para ter prazer. Você existe para isso somente. E acredite, eu não estou falando do mundão, não. Eu estou falando da gente. Aquilo que nós chamamos de teologia da prosperidade nada mais é do que o ressuscitar do epicurismo. Jesus morreu para me fazer rico, para me fazer saudável e para que eu seja feliz. É isso que a teologia da prosperidade, vendidos nas nossas igrejas, propõe para as pessoas hoje nas igrejas. Você existe para ser feliz. Você existe para ter prazer. Você existe para desfrutar do que o mundo pode te oferecer. Então, felicidade, o que é? Tenha o máximo de prazer que você puder e evite o máximo de dor que você puder. Se você conseguir evitar o máximo de dor e correr atrás do máximo de prazer, você será profundamente feliz. Você será profundamente realizado. Esse modelo de espiritualidade vai te preencher. Esse modelo de espiritualidade vai te satisfazer. Esse modelo de espiritualidade vai te realizar. Você existe para ter prazer. De novo, ter prazer não é errado.
A tradição cristã ensina que prazer é uma dádiva de Deus. A comida, a bebida, o sexo, tudo são dádivas de Deus. Eu não vou propor para você aqui uma contramão asceta, que rejeita prazer. Não. Porque não é isso que a palavra de Deus ensina. O que a palavra de Deus ensina é que nós não vivemos e nós não existimos para ter prazer, mas nós vamos encontrar o máximo de prazer e de realização na medida em que a gente desfruta da vida debaixo do temor do Senhor. A vida é uma dádiva para ser desfrutada debaixo do temor do Senhor. E quanto mais estivermos debaixo do temor do Senhor, mais vamos poder desfrutar dos prazeres da vida. Deus não é anti-prazer. Pelo contrário, Ele fala a receita de você ter e desfrutar da vida da maneira como você poderá desfrutar ao máximo é debaixo do temor do Senhor. E o apóstolo Paulo lida com essa proposta do prazer. Essa proposta do Jesus que morreu para você ter prazer. Essa proposta de que você é crente para você ser cabeça e não cauda, né? Você é crente para que você seja abençoado, tenha uma vida prazerosa, abundância. Afinal de contas, Jesus veio para que nós tenhamos uma vida e vida em abundância. Não é assim que dizem? Só que o apóstolo Paulo, ele refuta indiretamente essa proposta quando ele diz o seguinte no versículo 28, olhe comigo, ele diz assim: pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Deus não está longe, senhores epicureus. Deus está perto. Está tão perto que a realidade da vida, ela é desfrutada em Deus. Nele nos movemos, nele nós vivemos e nele existimos. A linguagem grega usada aqui por Lucas, o autor do texto, quando ele descreve essa fala do apóstolo Paulo, ele é tão gráfica que a ideia é muito simples. Se a vida é esse mini púlpito aqui que a gente tem, a vida acontece, Deus é isso daqui, é essa mesa. E a gente funciona aqui em cima. A gente move aqui em cima. A gente existe aqui em cima. Para fora disso não tem existência, não tem realidade. Por isso que nós afirmamos um Deus que é eu sou. A última existência está em Deus. Então é como se Deus fosse esse púlpito. E nele nós vivemos, nele nós nos movemos, nele nós existimos. Então, senhor epicureu, senhor hedonista que vive para ter prazer, é aqui que a gente tem prazer. É aqui que a gente tem a busca por realização. É aqui que a gente encontra e desfruta dessas coisas que Deus nos concedeu. É em Deus. E não na feira das vaidades, nem na feira das espiritualidades. É aqui que eu desfruto do sexo. É aqui que eu desfruto do paladar. É aqui que eu desfruto das amizades, dos relacionamentos, do dinheiro, da carreira. É nesta realidade, porque fora desta realidade, todas essas coisas se tornarão ídolos e a gente vai viver correndo atrás do vento. Segunda proposta espiritual, ou segunda proposta de espiritualidade, vem da escola adversária dos epicureus, para quem o apóstolo Paulo está falando aqui, os estoicos. Os estoicos eram exatamente o oposto dos epicureus. Enquanto os epicureus curtiam tocar um samba, comer um churrasco e tomar uma loira gelada, tinha o pessoal dos estoicos que era o contrário. Eles eram aqueles que entendiam que a vida devia ser governada pela razão, e os sentidos deviam ser dominados pela razão.
Zeno, o pai desta escola filosófica, ele era um indivíduo que entendia que você precisa viver uma vida de virtude. E o que é a vida da virtude? Você precisa então dominar por meio da razão, porque quanto mais dominado, controlado, resolvido com isso, mais virtuoso você será. Porque as paixões humanas, elas são sujas, segundo os estoicos. As paixões humanas, elas são da terra. Então, os homens, na verdade, eles têm um caminho da virtude. Seja virtuoso, seja alguém que é racional, evite as paixões humanas, domine-se, e você vai ser realizado, porque você será virtuoso. Enquanto o epicureu, ele fala para aquela turma que gosta de se gabar, que mete o pé na jaca, o estoico fala para aquela turma que gosta de se gabar, que é certinha. Sabe aquele pessoalzinho asséptico? Os inteligentinhos? O pessoalzinho limpinho? Aquela gentinha que paga de intelectual? Eu tinha um professor lá na PUC que ele falava que existe o jantar dos inteligentinhos, em que os inteligentinhos eles se sentam na roda, são todos limpinhos, estão todos bem passadinhos, com a roupa da moda, com a roupa bonitinha, combinandinho inclusive. E aí eles estão lá, e eles conversam de maneira intelectualizada, eles gostam de citar os doutores, eles gostam de falar de maneira rebuscada, porque eles se acham virtuosos. Posso bater? Isso diz respeito a gente. Os crentes intelectuais. Aquela turma que olha para aquelas tradições carismáticas e fala, esses caras aí ficam aí arrepiando no culto. Não, o negócio é o pastor falar uma palavra racional, intelectual. O pastor ele tem que ter mestrado e doutorado. Crente limpinho, intelectualzinho, nojentinho, que dá vontade de estapear, porque não é gente. Os frequentadores das rodas dos inteligentinhos. Aí o pessoal acha que se ele bota esse paletozinho religioso, se ele bota a gravatinha batista, se ele bota isso ou aquilo, ele vai ser virtuoso. A sua espiritualidade vai fazer com que ele seja alguém aceito por Deus, porque ele é um cara legal e bonitinho e limpinho. Essa é a tentação da tradição reformada, a tradição que nós afirmamos. A tradição da reforma protestante, do chamado calvinismo holandês, que é a tradição onde nós nos encontramos. Ela corre essa tentação de pagar de bonitinho, cheirosinho e limpinho. Aí por causa disso, não entra nas favelas, não fala com o pobre, não faz o bem para aquele que está precisando, não se relaciona com os que sofrem, porque ele está lá no seu mundinho da intelectualidade. Como é que o apóstolo Paulo refuta esses indivíduos limpinhos? Ele diz o seguinte no versículo 29, leia comigo. Assim, visto que somos descendência de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante a uma escultura de ouro, prata ou pedra feita pela arte. E aí note isso, imaginação do homem. Essa turminha que segue essa espiritualidade limpinha, eles criam deuses à sua imagem.
Eles adoram um Deus, a sua imagem. Eles praticam uma espiritualidade de casta, da sua cultura, da sua imagem. Interessante que o apóstolo Paulo está dizendo, amigão, Deus, o Deus dos cristãos, o Deus verdadeiro, Ele não é esse Deus inventado pela intelectualidade e imaginação humana. Esse Deus é um Deus que está bem para além desse jeitinho asséptico de ser, estoico de ser, que não tem paixões, que é restringido. A sensação que quando eu encontro um religioso, é que eu olho para o religioso naquele paletó, naquela gravata, às vezes, eu fico com uma sensação que parece que ele vai explodir a qualquer momento. Porque é tanta contrição, é tanta restrição, é tanto... Parece que o cara vai, sabe, a jugular latejando assim. Dá dó, cara. Sabe por quê? Porque ele inventou um Deus na cabeça dele, limpinho como ele é, cheirosinho como ele é, batista como ele é. E aí ele cultua este Deus. Tim Keller, ele diz uma coisa sensacional. Ele diz que esse tipo de gente tem a tendência de produzir um Deus que nunca discorda da gente. Esse tipo de gente, assim, que é muito limpinho, muito intelectualzinho, inventa um Deus que nunca discorda da gente, porque como eles criam esses deuses na sua cabeça, esse Deus na sua cabeça, e Deus nunca discorda dele, diz o Tim Keller, na verdade eles não estão adorando o Deus verdadeiro, mas inventando e adorando uma versão idealizada de si mesmo. Indivíduos que vão para a igreja não para adorar a Deus, mas para adorar uma versão idealizada de si mesmo, porque eles são tão limpinhos, eles gostam tanto do que vem na espelho. É um pessoal que é apaixonado pela sua autoimagem, pelo seu cumprimento rigoroso das regras, pelo seu alinhamento diante das pessoas. Então, enquanto você tem o irmãozão lá que mete o pé mesmo na jaca, vamos viver e vamos ser felizes, vamos ter prazer, o negócio é meter mesmo o pé na jaca e vamos viver e ser feliz. Tem outro que diz, não, o negócio é ser limpinho, o negócio é ser cheirosinho. Penúltimo lugar, nessa feira de espiritualidades, existe uma espiritualidade da hipersensibilidade. A espiritualidade da hipersensibilidade, porque eu não quero chamar de politicamente correto. Mas note no texto, eu queria que você olhasse comigo lá no versículo 32. No versículo 32, o apóstolo Paulo está terminando o seu discurso que a gente viu na semana passada. Acabou de falar de um Deus que criou todas as coisas, acabou de falar de um Deus que sustenta tudo e a todos e dá fôlego de vida para tudo e para todos. Um Deus que há de julgar todas as coisas por meio do Filho, e este Filho ressuscitou. Aí nessa hora, o apóstolo Paulo falou de um tema sensível para a sua audiência. Falou de um teminha, isto me oprime, isto me ofende, não fale de ressurreição na minha frente. Aí olha só como eles responderam. Quando ouviram sobre a ressurreição dos mortos, versículo 32, alguns deles zombaram, e outros disseram, a esse respeito, nós o ouviremos outra vez. Agora não. Muito obrigado. Nós vivemos uma geração de cristãos Nutelinha, bem Nutelinha, sabe? É que faltou mertiolate que ardia, cinturão que batia. Aí a gente vive uma geração Nutelinha, que é aquela geração que você fala um pouquinho mais duro, essa pessoa está me ofendendo. Na semana passada eu falei um negócio que eu queria repetir. Eu acho que falta um pouquinho de bullying nas escolas, sim. Eu cresci ouvindo que eu era o gordinho e não sou traumatizado. E foi bom ter crescido na escola sabendo que eu era o gordinho, porque hoje alguém me contraria, eu não fico com raiva, eu não fico em depressão, eu não morro, eu não quero me matar, eu não vou lá reclamar nos direitos humanos e na ONU, porque alguém me contrariou.
E esta espiritualidade do politicamente correto, da hipersensibilidade, ela está nas nossas igrejas, meus irmãos. Hoje, pastor não pode falar mais de nada, que senão eu vou te processar, porque você está me ofendendo, porque você está me oprimindo, porque você está falando algo que não é algo que eu quero ouvir. Existe uma realidade, uma coisa da epistemologia, e com isso eu começo a caminhar para o fim, porque eu não quero pegar tão pesado com você essa noite. Mas a epistemologia, que é a ciência da filosofia, que estuda a verdade, ou como nós chegamos ao conhecimento da verdade, que é a teoria do conhecimento, as teorias do conhecimento, está tudo lá na categoria da chamada epistemologia. E os indivíduos que estudam essas coisas, eles falam uma coisa que é muito simples, que deveria ser óbvia para nós, que a gente meio que está desprezando nessa geração Nutella que nós vivemos, de cristãos Nutellas que nós vivemos hoje. E qual que é o que nós estamos desprezando? É que a verdade por si só ela é excludente. E a verdade, ela não precisa de assentimento afetivo. Eu vou explicar para você. Quando eu digo que eu estou vestindo uma camisa preta, porque o pessoal do multimídia diz assim, pastor, para gravar lá, para jogar no YouTube, você tem que estar usando camisas escuras, de tons escuros. Não usa quadriculado, porque fica esquisito lá no vídeo, não sei o quê, então você tem que usar camisas escuras. Então eu venho para a igreja e prego de preto. Então eu estou dizendo para você, eu estou usando preto. E quando eu estou dizendo para você que a minha camisa ela é preta, eu estou excluindo o vermelho, o azul, o amarelo, o verde, o branco, todas as outras cores. Por quê? Porque a verdade, por natureza, ela é excludente. Segundo, você, gostando de ouvir que a minha camisa é preta ou não, é verdade que a minha camisa é preta. A verdade não precisa de assentimento afetivo. A verdade não precisa de você querer ouvir ou não para ser verdade ou não. A verdade é por isso que nesse mundo de cristãos Nutelinha, que não podem ouvir que eles estão em pecado, não podem mais ouvir que eles são adúlteros, eles não podem mais ouvir que eles são imorais, que eles não podem mais ouvir que eles estão fazendo coisas que contrariam a palavra de Deus, que contrariam o Deus da palavra, eles ficam, mas isso daí me ofende, pastor. Mas amigão, você gostando ou não, você achando bonito ou não, você achando feio ou bonito, esta é a verdade. E a verdade não precisa de assentimento afetivo para ser verdade. Aqui no Japão, em qualquer lugar do universo, a minha camisa será preta, querendo, gostando ou não, indivíduos achando legal ou não, indivíduos se sentindo ofendidos ou não, a minha camisa ela é preta. Então nós temos hoje uma geração de cristãos nutelinhas, que eles morrem de medo da verdade. Eles não conseguem digerir, o seu estômago, o seu pâncreas não produz mais bile o suficiente para eles lidarem com os azedumes da vida. Aí qualquer coisinha lhes ofende. Qualquer coisinha, não pode falar isso. Sobre estas coisas, nós ouviremos depois, porque nós não queremos discutir. Cristãos Nutelinhas. E a última proposta é a proposta do apóstolo Paulo, que é a espiritualidade do homem ressurreto. É a espiritualidade da cruz. Eu queria que você olhasse comigo o versículo 30, diz assim, no passado, Deus não levou essa ignorância que os homens hoje têm, que eles ficam procurando, tateando, estão cavucando por aí. Deus não levou em conta essas coisas, mas agora Ele ordena que todos, em todo lugar, se arrependam. Pois estabeleceu o dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio do homem que designou. Existe a espiritualidade do que foi designado por Deus, que morreu e se sacrificou por homens de toda raça, língua, tribo e nação, para que de fato nós pudéssemos encontrar
uma espiritualidade que preenche verdadeiramente. Uma espiritualidade que olha para dentro da gente e fala, de fato, eu não sou limpinho como eu devia ser. Ou eu não sou tão sujo, às vezes, como eu devia ser. Eu sou tão ascético, eu sou tão perfeitinho. Mas, às vezes, a gente precisa estar no chão da terra. E o outro que está lá no chão, na lama, ele precisa sair da lama. E como é que acontece esse processo? Arrependimento. É por meio do arrependimento de pecados é que a gente se encontra com a gente mesmo e a gente encontra uma espiritualidade que nos tira fardos. É isso que eu estou querendo dizer para você. Porque o que diz assim, seja prazeroso, tenha uma vida de prazer, ele está te colocando um fardo. Porque você tem que comprar uma Mercedes, porque você tem que ter uma mulher muito bonita, você tem que ter um abdômen sarado, e aí está o jugo sobre você. Faça, seja, compre, ande. Aí tem uma seta que diz ao contrário, não é essas coisas não. Você tem que ser limpinho, inteligente, estude, seja isso e aquilo, faça aquilo, jugo e mais jugo. Aí vem Jesus e diz, se arrepende e se liberta dessas coisas. É por isso que o Senhor Jesus Cristo diz, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. E como é que eu chego nessa verdade chocante? Senhor, aqui estou. Tem hora que eu quero ser sujinho, quero me esbaldar. Tem hora que eu quero ser limpinho e quero pagar uma de santarrão. Tem hora que eu fico lá, não quero que as pessoas venham me falar coisas que eu devia ouvir. Mas eu queria confessar que eu preciso de Ti. Eu queria confessar e tirar esses julgos da minha mente, tirar esses julgos do meu coração, e vem e traz liberdade verdadeira. Vem e traz aquilo que eu preciso de fato. Vem e promove em mim uma espiritualidade que não me exige, mas é o contrário, que me liberta. Porque essa é a espiritualidade do ressurreto. Essa é a espiritualidade daquele que morreu e ressuscitou. Ele levou sobre ele todos os julgos que eram sobre nós. Ele derramou o seu sangue para que eu e você pudéssemos comparecer diante dele e falar, eu não preciso de nenhuma dessas propostas que a feira das espiritualidades estão me dando, porque eu já encontrei realização, leveza, uma espiritualidade sadia na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, porque o meu jugo não é pesado, o meu jugo é suave, meu fardo é leve. Então eu vim aqui essa noite dizer para você que uma fé espiritualmente chocante é aquela que, em vez de pôr, é aquela que tira. É aquela fé que, em vez de exigir, é aquela que diz assim, eu já fiz por você. Porque essa é a beleza do Evangelho, não é sobre aquilo que nós fazemos, é sobre o que o Senhor Jesus Cristo fez. Não é sobre os méritos das nossas obras, é sobre a cruz do Senhor Jesus. É sobre o que o Senhor Jesus Cristo conquistou na cruz, e não sobre o que eu conquisto para conseguir ter uma espiritualidade saudável. Então vim aqui essa noite dizer para você uma coisa muito simples. Uma fé genuinamente pública, ela precisa ser uma fé culturalmente sensível, ela precisa ser uma fé intelectualmente atrativa, ela precisa ser uma fé que ela é aquela fé que você culturalmente sensível, me fugiu agora, perdão, é teologicamente íntegra, mas mais do que essas três, é uma fé que precisa ser, sem dúvida, espiritualmente chocante. Por isso que choca, porque quando você chega e fala, Jesus já fez tudo, as pessoas falam assim, como assim? Eu não tenho que comprar o bilhete para o céu? Eu não tenho que ser limpinho? Eu não tenho que meter o pé na jaca? Eu não tenho que fazer isso e aquilo?
Ele já fez tudo. É por isso que choca. Na feira das vaidades, a espiritualidade verdadeira já foi comprada pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. Abaixe sua cabeça. Eu queria que você ponderasse sobre essas coisas. Eu queria que você trabalhasse isso no seu coração, na sua mente. E queria fazer um convite simples para você essa noite. Convite de ir para a cruz de Jesus. A cruz do ressurreto, que fala, te arrepende. Para de ficar se colocando um monte de julgo. Para de achar que a tua realização vai ser por meio dessas coisas. Para de achar que você vai suprir esse vazio existencial pela tua própria força. Eu vim trazer uma espiritualidade para você que é baseada no que eu fiz, diz o Senhor Jesus. Então, essa noite que você possa falar para você mesmo, cansei. Não aguento mais. Está na hora de falar assim, Senhor, eu me arrependo. E Senhor, eu me rendo. Senhor, eu acho que eu preciso baixar a bola. Porque eu preciso, de fato, de experimentar essa fé chocante. Essa fé que alivia, que revigora, que não é com base naquilo que sou ou que faço, mas é com base naquilo que o Senhor Jesus Cristo fez e naquilo que Ele é. Obrigado, Pai, pela Tua palavra. Obrigado porque o Senhor é bom. Obrigado porque nós temos, ó Pai, ao nosso alcance a cruz, o perdão, a condução ao arrependimento. Então, Pai, essa noite nos conduz ao arrependimento. Que a gente saia daqui essa noite leve, em paz, se apropriando dos méritos da cruz e não dos méritos de qualquer espiritualidade proposta para nós. Que a gente saia daqui, ó Pai, revigorados pela certeza da Tua graça. Porque o Senhor Jesus Cristo já morreu um dia. Ele já ressuscitou. Ele já venceu a morte. E por causa disso a gente não precisa mais fazer coisas mirabolantes para encontrar razão existencial e preencher esse vazio do nosso coração. Então, Pai, vem essa noite só para o Teu Espírito. Oro por mim, oro pelos meus irmãos aqui. Não permita que a gente se conduza por prazer. Não permita que a gente se conduza por asepsia e arrogância. Não permita que a gente seja hipersensível. Mas permita que sejamos essa noite encontrados por Ti, por meio do arrependimento, para que possamos desfrutar dessa espiritualidade que o Senhor Jesus conquistou na cruz para nós. Então nos ajuda e nos concede o que precisamos para irmos até os pés da cruz do Senhor Jesus. Nos rendemos e confessamos que Ele é o Senhor de todas as coisas. E a nossa razão de viver e de existir está nele. Nós oramos assim em nome do Senhor Jesus. Amém.